Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui para mais uma live da ADVB Santa Catarina. Hoje a gente está aguardando algumas pessoas irem entrando. É, Boa noite para vocês. Oi, Felipe, tudo bem? Essa é uma live que a gente teria como convidado especial o Juliano da Labela Máfia. O Juliano teve um problema familiar sério e ele não vai poder participar com a gente hoje. Então eu vou conversar hoje com uma outra pessoa. É, a DVB está fazendo uma série de lives com o intuito de chamar empresários catarinenses para debater o nosso cenário com o coronavírus. Até agora, várias pessoas participaram, vários empresários, e a gente vai remarcar para um outro dia o Juliano participar com a gente em função desse problema que ele teve familiar hoje. Oi, Bitar, tudo bem? Eu vou chamar uma outra pessoa para a gente conversar. O tema da DVB, dessa diretoria, na gestão da Ângela Gonçalves, é Transformação 4.0. E é um tema que tem tudo a ver com a situação que a gente está passando no momento. Hoje a gente sabe que as empresas que estão mais atuantes no meio digital são as pessoas que estão sabendo lidar com o cenário na maioria dos segmentos. A minha área é uma área de comunicação muito focada em moda, e esse foi um dos motivos que a gente teve como convidado o Juliano. E a área da moda em Santa Catarina tem sido muito atuante no momento. Vou só deixar o Jean entrar aqui para participar comigo do vídeo. Seja bem-vindo. E eu gostaria de debater um pouquinho hoje sobre essa questão de como as indústrias de Santa Catarina... Oi, Jean. Olá, Tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo jóia. jóia? Tudo. Vamos lá, né? Aqui Controle. aconteceu isso com o nosso convidado aqui, que Deus abençoe e ilumine a família dele nesse momento aí, né? É, Mas que é muito conforte a todos, né? inesperado, né? Que conforte a todos e como a gente Já sempre estamos pensa, né? passando por... Pode falar. Já estamos, já estamos passando por tantas coisas ainda, mais um desafio, né? E que é aquilo que a gente pensa, assim, né? Acho que o mundo se aproximou da morte de uma forma que nunca, a nossa geração nunca tinha visto, né? Então, né, que Deus conforte toda a família dele, a entidade toda, né, se compadece nesse sentido. E vamos bater um papo nós dois aqui. Eu vou tentar ajudar o máximo que eu posso no universo da moda. Haja vista que eu sou um dos mentores do Ivan Jasper, que é quem faz o evento Ócio da Moda, então acho que dá para a gente trocar Adoro, uma ideia. Que adoro. bom. Beijo pro Jean. Então, eu, Ah, eu venho acompanhando muitas empresas que hoje eu atuo na estratégia e a gente teve um momento de muitas reviravoltas, onde todo mundo está muito preocupado com o que fazer com esse momento que foi tão inesperado, que a gente já tinha todos os planejamentos prontos para tanto tempo e até entender quais são as melhores estratégias nesse momento. Então, eu tenho lido muitas coisas a esse respeito. A gente tem prestado consultorias estratégicas para as empresas, principalmente as indústrias da moda. E a grande questão, uma das grandes questões, não é só essa, né? Além de todo o aham. cenário de indústria fechada por um tempo, agora já voltou a trabalhar, é como se comunicar com o seu cliente principal, que às vezes não é um cliente final, é o lojista. Esse era um dos temas que eu queria muito debater hoje com o Juliano Uhum. aqui, porque ele tem um formato de relacionamento com o lojista que já vinha se construindo desde ano passado, mas com o coronavírus isso se tornou muito importante e fundamental, e eu tenho acompanhado todo o trabalho dele desenvolvendo lives com os lojistas e com um relacionamento muito próximo, desenvolvendo treinamentos de como trabalhar com venda por WhatsApp, desenvolvendo consultorias individuais, com essas pontes com o seu principal cliente muito fortalecidas.
E não só na indústria da moda, como eu acho que em todos os segmentos, esse é um momento de a gente estreitar relacionamento e entender, refazer o nosso negócio, reaprender o nosso negócio para que a gente possa trazer novas soluções e estruturar melhor para que quando tudo isso passar, né? Tem muita gente discutindo que não vai existir mais um normal, vai ser um novo normal. A gente tem essas relações muito concretas para que a gente possa continuar trabalhando e um passo à frente dos nossos concorrentes que talvez não souberam lidar tanto com isso nesse momento de crise. Uma coisa, vários paradigmas foram quebrados, né? Várias indústrias, empresas dos mais diversos segmentos, eles passaram a olhar de forma diferente depois de tudo isso, né? O mundo parou e a nossa geração nunca tinha passado por isso, né? Por um momento de escassez, de bloqueio, de repente não se pode. A última vez que a gente teve uma grande crise global foi na Segunda Guerra. Então a nossa geração não sabia o que era isso. A gente tem crises do Brasil, mas não numa proporção dessa. Sempre são coisas que você tem uma manobra. Nesse sentido, o brasileiro é forte, né? É super valorizado. Ele é campeão. Ele é super valorizado. Passar por crise. Exatamente. A gente é conhecido como o país da crise. Então, no exterior mesmo, inúmeras indústrias, empresas estão procurando executivos brasileiros para ajudar a superar esse momento. Né? Pouca gente sabe, mas o Brasil tem grandes executivos à frente de Motorola, por exemplo, e de outras grandes empresas globais que são executivos nacionais, por causa dessa expertise de lidar com momentos de desafio. Eu concordo com você, eu acredito que a gente não vai ter um mundo novo que vai ser construído. E a transformação digital que vinha se acontecendo a passos lentos foi goela abaixo para cima de todo mundo. Muito rápido. Foi obrigado, foram 5 anos de evolução, no meu ponto de vista, 5 anos de evolução em 15 dias. Exatamente. Entende? Então foi assim, foi enterrado. Causou muitos problemas, mas também está trazendo, na minha visão, muitas oportunidades. Na nossa área, que é uma área de comunicação, as oportunidades parecem ainda maiores. Eu escrevi um textinho ontem falando que a gente tem que entender que talvez a última coisa que se deva cortar nesse momento é o marketing, porque as pessoas precisam continuar se comunicando com o seu público, precisam criar esse relacionamento mais estreito, precisam de novas soluções estratégicas para mudar mesmo a forma de fazer o seu negócio, se comunicar com os intermediários, criar novas plataformas de fala, né? Entender como que é essa troca hoje no mundo digital, que tantas empresas estavam acostumadas a só mandar a informação unilateral. E agora a informação é em muitas vias. E a gente precisa aprender a ouvir também, implementar muitas coisas que a gente traz desse nosso cliente e desse comportamento novo para nossas estratégias de negócio. E acho que essa é uma linha onde as pessoas devem se concentrar bastante nesse momento. Eu acredito que sim, né? A gente falou do negócio da moda, o Ivan entrou aí. Era para mim, inclusive, estar fazendo a mentoria dele agora. Eu pedi licença para poder entrar na live com vocês. Ele está nos prestigiando. Obrigado, tá, Ivan? Ai, que bom, Ivan. Obrigado a todos, né? Pra ti. Que estão nos prestigiando. O que eu penso? Eu acho que o mundo do futuro ele não é nem virtual nem real. Ele é virtu-real. Então a gente vai ter as empresas que conseguirem construir essa conexão entre o mundo real, o mundo virtual, o mundo digital, né, e o mundo real, a minha comunicação, elas vão estar muito à frente. Nesse sentido, a gente tem um exemplo muito bacana da moda, do ramo da moda, que é, por exemplo, a C&A, que pegou e transformou os 2.000 vendedores de loja deles em vendedores online. Então, comissionando os caras, quer dizer, não precisei mandar embora. Isso é sensacional. E ter uma empresa do tamanho da C&A, porque a gente sabe que quando a gente tem uma empresa menor, parece que a gente tem mais facilidade de manobra. Então, a gente toma a decisão, vai lá e faz. Quando é uma empresa do tamanho da C&A, do tamanho de várias empresas que eu estou lidando todos os dias, essa manobra ela parece ser um pouco mais difícil, porque envolve muitas decisões, uma cadeia hierárquica, e é impressionante como uma empresa como a C&A, como a Magazine Luiza também, como algumas empresas que eu tenho visto que estão conseguindo fazer muito rápido essa virada. Provavelmente projetos que já eram
estudados antes, que tiveram, como tu falou no começo, que ser colocados em prática imediatamente. Então, aquilo virou Sim. prioridade. Né? Sim, que até pouco tempo atrás pô, quantas empresas a gente conhece que ainda tinham aquele modelo do traz o diretor da região, pega voo, aeroporto, perde um dia, Maioria. né? A maioria, e para reuniões que poderiam ser online, né? O meu negócio, que é um negócio que a gente lida com, principalmente a minha função, que eu lido com clientes todos os dias, e eu vou te falar, eu tinha muita dificuldade dessa questão do home office, que o home office realmente iria funcionar, ia ser produtivo, ia ser alguma coisa que ia funcionar para o meu negócio. E eu estou impressionada com a produtividade, com o empenho, com o entendimento, como as pessoas não precisam mais, estão mais à vontade em casa, mas produzindo muito. Eu enxergo que tu tendo muitas ferramentas como a gente tem hoje para aumentar a produtividade à distância, isso facilita muito a nossa vida. Eu estou passando por uma experiência única, assim, de que a gente está conseguindo ter o mesmo nível de trabalho, mais entrega ainda do que antes, porque, como eu te falei, as pessoas estão precisando muito dessa parte de comunicação. Claro. E é uma coisa que está sendo tranquila, está sendo... não teve uma quebra no nosso desempenho ou da empresa, sabe? Não, ele é um momento só de adaptação, né? Aquele primeiro impacto da adaptação, aqueles primeiros dias até você se adaptar, gerar alternativas, depois você vai entrando num movimento que você vai ajustando e vai ganhando velocidade de novo. E é muito interessante o que você falou, porque quando a gente olha, principalmente assim, tem uma frase que eu escutei do Delton Batista, nosso último presidente da DVB, né? E o Delton falou uma frase muito legal. Esses dias atrás a gente fez uma live junto e ele falou assim: Gia, não existe crise que consiga se sustentar se houver uma boa venda, né? Uma boa venda sempre resolve qualquer crise, né? E como é que a gente vende bem? Com marketing. O vendedor já é uma grande coisa, né? Porque o vendedor já é uma grande coisa. Muito tempo inteiro. É isso aí. Então, se eu tenho uma boa, claro, esse é o momento de rever as estratégias de marketing, é óbvio. Tudo vai mudar, as comunicações estão mudando, vamos rever. Não vamos eliminar, a gente tem que rever as estratégias. Para depois botar o pé no acelerador para vender, porque eu preciso de venda. Né? E assim, essa questão da venda é muito legal de ter falado nisso, porque eu acho que o marketing e a venda, elas estão muito casadas. A marketing, a venda, a estratégia da empresa, ela é o que faz o negócio girar de verdade, né? E isso, essa parte... a gente está vendendo para pessoas, mesmo que seja através de outras plataformas, a gente ainda está tendo esse relacionamento com as pessoas. E a venda vai acontecer sempre. As pessoas precisam comprar e as empresas precisam vender, independente do formato que vai ser, da plataforma que a gente vai se utilizar, ou se vai ser lá no PDV, a venda vai acontecer da mesma forma. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. E eu tenho visto muita gente debatendo sobre o comportamento do consumidor, como vai ser esse novo comportamento do consumidor. E eu tenho visto duas linhas muito distintas. Aquelas pessoas que têm uma visão de que tudo vai mudar, porque a gente está quase vivendo uma outra era, então esse consumidor vai ser um consumidor mais consciente, mais sustentável, mas até como aconteceu em outras crises, em outras guerras, um pouco mais contido, né? Sim, mais conservador. Mais conservador, que é provável, mas também tem uma outra linha de que eu tenho escutado algumas pessoas falarem que está se criando quase que uma bolha. As pessoas estão dentro de casa, não estão consumindo, mas têm vontade de consumir. É uma demanda reprimida. É uma demanda reprimida. Então, eu acho que dependendo do segmento que a gente olhar, a gente vai ter um consumidor, sim, interessado, mas o esforço que a gente vai ter que fazer dessa venda e dessa comunicação, ele vai ter que ser totalmente mais personalizado, diferenciado, mais fácil. As pessoas também estão se acostumando a que, ok, o restaurante que eu gosto pode trazer a minha comida em casa, o que eu quero comprar eu posso pesquisar e trazer. Então, vai ter um aumento, lógico, tanto da demanda das empresas por se digitalizarem, quanto do consumidor também por não dar um passo para trás nesse momento e querer cada vez mais que as coisas sejam mais fáceis
e melhores para ele. Então, Sim. nunca o consumidor teve tanto no centro de todas as estratégias, né? Nunca como hoje. Eu ordenando, né, toda essa informação maravilhosa que você passou, eu acredito que vem primeiro essa bolha, essa demanda reprimida, tá lá, as pessoas estão em casa. Eu sou shoppingzeiro, eu sou um cara que adoro bater perna em shopping, entendeu? Seja onde for, primeira coisa que eu pergunto quando eu tenho que pernoitar numa cidade, tem um shopping aqui? Porque eu adoro, entende? Então tem as marcas que eu já curto, que eu já gosto, mas eu gosto desse ambiente urbano. Então, como eu, muitas pessoas estão assim, não vê a hora de ir para o centro, de fazer tanto, que hoje começou alguma coisa de serviço em Floripa, o centro estava lotado. Estava cheio de gente, até mais do que deveria já na rua. Então, assim, existe uma demanda reprimida, aqueles que estiverem se preparando para isso agora, colhem esse fruto. Porque essa demanda reprimida, ela não é uma tsunami, ela é uma marola. Entendeu? Uhum. E nesse sentido, a gente tem, né, a gente sabe que o pequeno empresário, esse dinheiro faz muita falta para ele. Ele não está preparado para passar tantos dias, né? O sistema just in time, inclusive financeiro. A ponto de quebrar algumas empresas, né? Com certeza, porque com certeza. Eu aí entra outra ponta. Amigos, Oi. Aí entra outra ponta. Eu né? tenho muitos amigos empresários que estão... Pode falar. Tá, aí entra outra ponta. Então tem essa bolha, essa marola aqui, que vai causar um efeito, mas não é o suficiente para resolver o que aconteceu. Ele vai atenuar, vai amenizar. Na outra ponta, nós temos o consumo consciente, que no meu ponto de vista, ele vai trafegar de que forma? Vamos consumir o que é do bairro, eu vou consumir o que é do meu vizinho, eu não vou deixar de comprar nas grandes marcas, mas eu vou comprar no shopping que é perto da minha casa, porque o filho de um amigo trabalha lá. E eu quero que ele continue. Enxergar, né? Que até as grandes marcas estão fazendo esse tipo de movimento para apoiar o pequeno. Exato. Você sabe que está tudo integrado. A gente está numa sociedade onde, se uma parte dela não está funcionando bem, toda a outra parte é afetada. Então, não vale a pena você estar sozinho no seu espaço se todo mundo ao redor de você está caindo, né? É um pensamento sistêmico, né? É um pensamento sistêmico. E eu vejo que isso está acontecendo muito. As empresas aqui de Santa Catarina, por mais que a gente tenha falado no início dessa questão da mobilidade, de serem empresas grandes, as que eu tenho mais contato são muito focadas na indústria têxtil. E eu vejo que, mesmo assim, elas doaram muitas coisas, respiradores, e estão fazendo máscaras, e estão se movimentando em prol da sociedade. E isso, Santa Catarina tem uma coisa muito forte. Eu sei que esse movimento está no Brasil todo, mas Santa Catarina é um estado assim que consegue olhar para o lado e fazer pelo outro com muita facilidade. Eles nunca... passamos por muitas coisas aqui também. Tá no nosso DNA, né? Tá no DNA catarinense, na hora da crise, da enchente, do desastre, a gente se abraçar e colaborar. Então, fica um pouco mais automático para a gente. Mas os outros estados também estão se movendo, né, cada um da sua forma, daquilo que está no DNA de cada um nesse sentido. E eu percebo assim que no caso do ramo da moda, ele é um ramo que ele vai passar por uma transformação profunda e vai ser muito bom, entendeu? Vai ser muito bom, porque a gente vai parar de uma vez do consumo pelo consumo para passar por consumo por propósito, né? Então assim, eu me conectar com a marca. Essa era uma tendência que já vinha sendo muito debatida. Inclusive, no próprio negócio da moda, tiveram vários painéis sobre sustentabilidade, não só a sustentabilidade do termo de ecologia, mas a sustentabilidade do ser humano de uma forma geral, né, mais holística. E a moda já estava enxergando isso há algum tempo, mas também estava um pouquinho não tão rápida para implementar todos os processos. Não eram todas as empresas que estavam tão atentas a esses movimentos. E agora é uma necessidade, né? E trabalhar com propósito. As pessoas falam muito de propósito. Eu sinto que nunca a gente conversou tanto sobre qual que é o verdadeiro propósito da empresa, aonde eu quero chegar e como eu vou poder ajudar todas essas pessoas da minha cadeia nesse momento, através das coisas que eu tenho de melhor para oferecer, né? Exatamente. Assim, as tribos, né? A gente volta, você vê, a humanidade ela faz ciclos, né?
E a gente está voltando já há algum tempo, e a moda foi quem basicamente saiu na frente com isso, depois veio a parte automotiva e tal, mas assim, nós estamos voltando para as tribos. Ou seja, eu vou comprar uma marca que me representa, uma marca cujo propósito, apesar de batido o termo, é verdadeiro, ele me representa, ele faz sentido para mim, porque semelhante atrai semelhante. Então, quando eu deixo claro qual que é a pegada, qual que é a sustentabilidade da minha marca, por que que a gente existe, como é quem é a figura humana por trás da marca, isso é muito importante. Quem que é a figura, quem que é o grande embaixador da marca, né? Quem que é a figura, o CPF atrás do CNPJ, porque as pessoas querem ver quem que é o ser humano por trás das grandes marcas. Por quê? Porque as tribos estão se aproximando. E claro, quando você se conecta com a tua tribo, você não tem preço, você tem valor. E isso não é negociável. Sabe que Né? isso é muito verdade, né? Quem tem valor não fala em preço, né? E Exato. essa questão das tribos, eu gosto muito de pesquisa de tendência, até por isso que o nome da minha empresa é Trends, e eu pesquiso muito essa questão das diferenças geracionais, das tendências de consumo. E eu enxergo um ponto que em algum momento a gente ia chegar no que a gente está vendo hoje, quando a geração Z, que é agora, vai Sim. ser o maior percentual de consumidores na ativa, né? Vamos falar assim. Uhum. Porque quem tem perto pessoas dessa geração sabe que o pensamento é muito diferente e eu acho até que a gente de outras gerações está cada vez mais aproximando o nosso pensamento, com a nossa expertise, Sim. mas o nosso pensamento, com o que eles pensam hoje. Como assim não foi feito para mim? Como assim essa marca não fez isso? Como assim não é customizável? Não posso ver a hora que eu quero? Eu não posso. Então, esse é uma tendência e um comportamento que já é presente no nosso dia a dia e que a gente tem cada vez mais se alinhado com esse perfil. Uhum. Eu acho muito legal porque assim, e aí entra a velocidade de independente da tua empresa, do tamanho dela, a velocidade com a qual você se adapta a essas novas realidades. Porque antigamente uma mudança de perfil de consumidor, de geração para geração, levava 20 anos. Entende? 15, Vamos, né, 20 anos, 15, né? E 20 agora anos. E hoje é de mudou. um ano para o outro. É Né, isso de um aí. ano para o outro. O moleque de 15 anos de idade, hoje, ele tem uma linha de raciocínio para o consumo. Com 16 ele tem outro, com 17 ele tem outro, com 19 ele tem outro. Então, o mesmo consumo. Antigamente, uma geração inteira não mudava o modelo de consumo. Hoje em dia, você tem. Uma geração muda diversas vezes o modelo de consumo dela. É um exemplo bem bacana disso que eu vi recentemente. Vamos dar um exemplo aqui: Petrobras. Na época do meu avô, a propaganda era abasteça na Petrobras porque o petróleo é nosso. Na época do meu avô, ele tinha um negócio, o prédio tinha que ser dele. Hoje, dependendo do teu negócio, não compensa fazer aquisição do patrimônio. Você investe o dinheiro e é muito melhor. No meu pai era assim, abasteça na Petrobras, porque se a gasolina é boa para Williams, é boa para o teu carro também. Então, para o meu pai era importante qualidade. Hoje, tudo tem qualidade. Então, qualidade não é uma diferença, é obrigação. Né? É um requisito básico. É um requisito básico. A minha geração, abasteça na Petrobras que tem a MPM. Porque a minha geração é do shopping, é da comodidade. Eu pago mais caro, mas eu encosto o carro e tenho tudo num lugar só. E eles já começaram a semear a geração do futuro, quando lá atrás eles começaram a lavar asa de gaivota, patrocinar o projeto Tamar. Porque essa geração que chega agora, ela está preocupada com o sistema, com a natureza. Entende? Então, olha como uma empresa desse tamanho vai se ajustando e olha a velocidade como que isso vai mudando. Imagina nós, mesmo o pequeno, o médio ou o grande, a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar, entendeu, aos cenários e ser rápido na retomada. E o marketing é a grande... É fundamental nesse momento, né? Eu tive a oportunidade de, em São Paulo, ver ali Edelcorto, que é a papisa das tendências na área de arquitetura, moda, enfim, ela é inglesa, né? Mas anda pelo mundo inteiro, entendendo com o olhar de buscar as tendências. E já faz uns 4 anos que eu tive essa oportunidade desse evento lá em São Paulo. E ela falou que era muito engraçado que antes, exatamente o que você falou, as tendências elas eram poucas. Então, por exemplo, a tendência era a sustentabilidade. A tendência eram 3, 4 tendências, 5 no máximo, macro tendências, e aquilo se estendia por 20 anos.
E com o passar do tempo, a gente tem muito mais tendências, inteligência artificial, muitas macro tendências, e essas tendências, elas se interligam e elas são de consumo mais rápido, porque em Sim, seguida já vem uma outra coisa que supera aquela tendência. Então, a gente, como comportamento, cada vez mais a gente vai ter um olhar de adaptatividade, né? De uhum, olhar a mudança como o status quo. Então, a gente vai, e que só vai sobreviver quem fizer isso de verdade, né? Então, é cada verdade. vez mais o momento, tanto pessoal nosso quanto das empresas, é de reinvenção, é de ser apto a novos cenários. E isso que a gente está passando agora é assim, a forma mais limpa de que isso é verdade. De que a É gente verdade. tem essa facilidade da adaptação, de que a gente pode se reinventar sim e que isso acontece com rapidez. Então, acho que Sim, esse é um grande aprendizado que a gente vai ter desse momento e que a gente pode levar para vários outros momentos, que provavelmente essa não vai ser a última crise que a gente vai passar também, né? certeza. Para os nossos negócios e para a nossa vida. É verdade. E é interessante que quando a gente olha também que o consumo vai ser mais consciente, as pessoas vão consumir do pequeno, do seu vizinho, vai ser mais sistemático. E claro, as empresas grandes que entenderem isso e que conseguirem ter essas embaixadas dentro das localidades, com os colaboradores, porque qual que vai ser a sacada? Eu vou empregar o pessoal da região, porque daí o pessoal de lá consome aqui, porque, né, enfim, para manter o ecossistema. Poxa, legal. Da mesma forma que o pequeno vai ter tem essa vantagem de trazer o seu público local que ia para os grandes centros comprar, começar a consumir comigo aqui perto, também tem um fator. O mundo se abre para ele e ele entendeu isso. Por exemplo, só a maior plataforma de venda online da Índia tem 1 bilhão de usuários, né? Cara, o cara aqui de Floripa que pode fazer moda, que pode fazer artesanato, ele pode se cadastrar lá e vender para 1 bilhão de pessoas. Então, as fronteiras, elas já também não existem mais. Do mesmo jeito que Eu as compro pessoas vão muito ser online. conscientes, eu também, demais. Eu compro muito online. E eu compro coisas tipo da Finlândia, da China muito, né? E muitas vezes eu tô ali na plataforma e olho, putz, esse produto vai vir da Dinamarca. E tu vai Uhum, demorar aqui, eu demoro meses para receber o produto, enfim. uhum. Mas é um comportamento natural. Tu vai se preparar, se planejar também para fazer algumas compras. E isso vai ser parte do teu comportamento. Nem tudo tu vai no Exatamente, shopping e vai comprar, mas se tu queres uma coisa que só tem lá naquele lugar, tu vai comprar de lá também. Né? Uma das exatamente. coisas que só para linkar com o que tu falou antes das empresas cada vez mais apoiarem o local na comunicação, isso é uma oportunidade sem tamanho também. Gigante, Tem uma gigante. série de projetos, a Melissa faz isso muito bem, e apoia criadores em São Paulo e faz projetos muito customizados para determinadas tribos. Uhum. Então, linka a sua marca, o seu DNA de marca, com grupos específicos, com projetos daqueles grupos, projetos de arte, projetos de música, de várias coisas de skate, enfim, e isso é um formato de se aproximar cada vez mais daquele nicho, Sim, daquele exatamente. público, né? É porque tem que fazer sentido para a pessoa. Ele tem que sentir como se você estivesse conversando com ele. Então, o que eu percebo, se a gente for reparar, as grandes propagandas em horário nobre de televisão estão cada vez mais curtas. Aquela história do você fazer o fortalecimento de marca com propagandas vigorosas em horários uau, tal, cada vez está menor, cada vez são pequenos merchan, um fortalecimento pontual. Em contrapartida, quando você vê as TVs regionais, você começa a ver propagandas daquela marca regionalizado para um lugar. Então eles fazem só um exemplo aqui, o Boticário, ele faz uma pincelada lá no horário nobre para o Brasil inteiro, mas ele tem uma campanha para Rondônia, uma para Santa Catarina, uma para Bahia, porque são comunicações diferentes. Eu não posso mais ter a mesma comunicação para todo mundo. Eu adoro essa visão porque eu nasci em agência de publicidade, então a gente tem uma visão de agência antes que era assim, você fazia uma campanha e aquela campanha era desdobrada para todas as coisas que você precisasse, era a mesma campanha, rodava em todos os lugares
e era aquilo. E hoje, até muito por causa da entrada do digital, que a gente tem muitas formas de testar e ajustar, e muito rápido todas as coisas, cada vez mais a estratégia está ficando mais complexa. A estratégia de comunicação, ela está linkada ao propósito da empresa, mas ela também pode atingir todos esses públicos diferentes com formas e em plataformas diferentes, em live marketing, no digital, e é de uma forma integrado, mas integrado no sentido da comunicação, passar uma linguagem, né? um DNA, DNA da empresa, né? O propósito, como a gente estava falando antes. O propósito é o mesmo, porém eu posso passar de várias formas diferentes para conversar melhor com aquele público em milhões de plataformas. É engraçado que a TV sempre foi muito forte. Eu vejo que as mídias tradicionais, é claro que o digital hoje, eu sou muito do digital first, mas a ideia por trás faz a diferença. Mas as mídias tradicionais, tu vê, elas estão se modificando também. Elas não vão ser mais iguais ao que era antes. Elas vão ter que se adaptar e fazer parcerias e ter novas formas de conversar. A gente vê até pelo que a Rede Globo está passando, e outras, né? A própria, outras muitas. E como tudo está linkado. Né? Até no conteúdo editorial você tem coisas que você vê no digital, no conteúdo de entretenimento você tem um pouco mais de entretenimento em outros lugares e tudo está conectado. Então eu não vejo que a gente vai se modificar muito, mas mesmo assim a gente não vai perder coisas. A gente vai ganhar coisas, ganhar formas, ganhar caminhos de entender o nosso público e de conversar com ele. Você vê, o que você está falando faz tanto sentido, essa busca, porque ela é recíproca, né? Tanto as mídias tradicionais estão tendo que passar pela sua mutação para poder se adaptar ao novo cenário, como a nova mídia digital já está passando por mutação para se comunicar. Quando você pega e olha uma propaganda da Google, na Rede Globo, nos canais de TV aberta, enfim, quando você olha um outdoor da Google, entendeu? Do Facebook também. Do Facebook, entendeu? Entre na Google aqui, no Facebook, sempre tem um grupo para você. Quando tem essas plataformas fazendo mídia assim, é porque o resultado é gigantesco se você acertar na estratégia. Aí vem outro ponto, entendeu? Ter a estratégia certa. E o que eu percebo muito do pequeno e do médio ainda é um certo receio de custo. Ele acha que custa muito caro fazer. E não existe custo. Entendeu? Existe valor de entrega. Então a gente sentar com pessoas como você, que é uma especialista dessa área, para conversar, para explicar o que é minha empresa, qual que é o meu core, aonde eu quero chegar, o que eu tenho para investir, entendeu? Posso fazer então vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Né? E na empresa a gente é muito procurado por pequenos e médios para buscar ou está reestruturando seu negócio, ou quer uma comunicação, iniciar um negócio, né? Mudar a comunicação. Mas é muito engraçado como muita gente chega lá sem nem entender direito o que quer exatamente. Eles querem, na verdade, uma consultoria estratégica inicial de alguém que conheça o que está acontecendo no mercado hoje, que está mudando muito rápido, para que pro negócio dele a gente possa acertar em cheio com aquela verba que ele tem, que não é tão grande assim, né? Então a gente fala realmente de valor e de preço, mas a gente também entende que o cliente ele tem um budget específico, né? E a gente tem que fazer o melhor que ele pode com aquele dinheiro, porque ele não pode errar, né? Ele não pode colocar o dinheiro dele, ainda mais agora, em coisas que não vão dar certo. Ele precisa acertar. E muitas vezes ele mesmo pode fazer sua comunicação de alguma forma, mas a estratégia é necessária uma ajuda. Exatamente, é isso que eu penso, tá? Porque assim, a comunicação você consegue dar um jeito, a estratégia não. A maioria dos empreendedores agora está em all-in, né? É tudo na mesa, entendeu? Tá com todas as fichas no pano, entendeu? Ou eu tenho realmente uma carta que pode me propiciar vencer esse jogo, ou não. Então, por isso que eu quis chamar a atenção para esse momento de procurar uma estrategista, um especialista dessa área. Procura, conversa, troca uma ideia,
entendeu? Pega um caminho, monta a estratégia, o resto você consegue. Mas, fundamentalmente, não é o dinheiro do marketing que você tem que mexer. Porque o marketing vai tracionar a venda. E o que você mais precisa agora é vender. Vender é o que você mais precisa. E é um momento de planejar. Quem não está conseguindo trabalhar full precisa entender, precisa planejar tudo que vai fazer daqui para frente, porque vai ser uma crescente. A gente sabe que vai ter uma retração e todo mundo precisa se preparar para isso, mas a gente sabe também que vai ser uma crescente. Então, que quem trabalhar bem vai trabalhar continuamente. Né? E é isso. Eu penso que a gente está passando por um darwinismo digital. Entendeu? Então a gente vai passar por esse momento, entendeu? De adaptar. Aqueles que se adaptarem mais rápido são os que vão conseguir ter mais vigor, vão sair na frente. E é isso. Eu gosto muito de uma frase do Bill Gates que ele fala: o sucesso nos negócios é simples. Basta você ver para onde todo mundo está indo e chegar primeiro. Entendeu? Então acho que é a hora para você olhar o teu negócio, para onde o teu consumidor está indo, como é que você vai se comunicar com ele, chega antes, né? E daí, pô, eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Então tá, olha, eu te agradeço muito. Tamo junto. Estamos juntos, parceiros aqui no DVB. É isso aí. E para quem entrou depois, a gente hoje teria um encontro com o Juliano. Ele teve um problema grave familiar e ele não pôde estar aqui com a gente hoje. A gente vai remarcar para uma próxima vez. E agradecemos todas as pessoas que nos acompanharam. E é isso. Fica esse recado, né, Jean? É isso aí. Obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado a vocês aí. Sabe que a DVB é a minha entidade de coração. E assim, o principal, assim, que conforte a família do Juliano, que Deus abençoe a todos lá, né? Que afinal de contas sempre é um momento de dificuldade. E o que a gente espera mesmo é que no final eles compreendam que era o melhor a acontecer. Vamos pensar dessa forma, né? Mas mais alguém subiu. Só passa de ano quem tem nota, né? Então, se alguém subiu é porque estava pronto para ir. Não é? É verdade. Então, é verdade. É isso. Sucesso a todos. Muito obrigada. Conte comigo sempre. Vamos em frente, tá? Um abraço e tchau para todo mundo. Tchau, tchau.